A questão, o processo de transição não é um processo político, é um processo social. O que importa é a construção social da transição. E ela não se dá através de formas de poder e de exercício da política. Porque a política é incapaz disso. Em primeiro lugar, e fundamental, eu não vou poder meter isso, a política, o Estado político centralizado deve ser destruído junto com a propriedade privada. Isso é o pensamento maduro do Marx, não é o jovem Marx. Eu vou brevemente lançar um estudo prévio, publicando pela primeira vez em português, nas raras vezes no mundo que se publica, são os estudos preparatórios, trabalho preparatório do Marx para escrever a Guerra Civil na França. 1871. É o Marx, depois de ter publicado o livro, o tomo 1 do Capital. A revolução, diz ele explicitamente nesse texto, é a revolução contra o Estado. A ideia do Estado proletário é um absurdo do ponto de vista marxista. Há necessidade da destruição do Estado centralizado. Imediatamente. Não é uma questão de esperar consolidar uma nova sociabilidade e aí então se desfazer, porque o Estado não pode ser, a não ser o Estado como elo, como momento da afirmação do capital. Porque o Estado propriamente dito nunca existiu antes da sociabilidade do capital. No pré-capitalismo não há o Estado verdadeiro, como o Marx já coloca desde a juventude. O Estado, como tal, só existe no sistema do capital, portanto, ele não é uma universalidade, portanto, ele não é uma coisa perfeitizada. O Estado perfeito é o Estado democrático, o Estado limitado de base limitada. A democracia, fala-se, para cá, uma estupidez marxista de democracia como valor universal. Confundindo democracia com liberdade, fazendo uma identidade espúria. A liberdade humana está para muito além da democracia. Porque a democracia, de qualquer forma, é uma forma de dominação. Por menos perversa que ela seja, ela é dominação. E enquanto houver dominação, não pode haver transição. Pensamento, nisso eu teria grande prazer, não só sobre esse aspecto, mas expor isso no momento adequado. O que acontece no leste europeu? O inverso. Como não dá para transitar pela pobreza para a revolução social, intensifica-se e amplia-se por necessidade o Estado. Ele impõe, na aparência, aspectos e dimensões para além do capitalismo. Por exemplo, ele quer instaurar a sociedade solidária, não a sociedade que se mede as pessoas pelo valor do seu trabalho, pelo mercado. Não, uma sociedade para além do mercado. Ou seja, onde as necessidades humanas são atendidas. Comer, saúde, escola, etc., garantidas. Ora, quando isso é garantido, não a partir de base material, mas de decreto político, o que acontece? Mesmo quando se atinge um determinado patamar de desenvolvimento econômico, gera-se a iliberdade do trabalho. Isto é, a liberdade da não liberdade. Porque o sujeito, o trabalhador, se aproveita desses benefícios, mas ele não exerce a responsabilidade da liberdade. E a liberdade é, em primeiro lugar, responsabilidade. O que ele faz? Ele cai em anomia. Quanto menos ele trabalhar, melhor. Quanto menos ele fizer, melhor. Eu vi Samora Machado em praça pública, chamando os camponeses de macacos na colheita do arroz no fim da década. Eles queriam mais tantos custões, menos tantos custões. Eu dizia, ele está sendo idealista. Magnífico, mas está sendo idealista. Nos primeiros, eu tinha chegado para fazer 72 horas. Né? Escrevi uma carta de 20 páginas para o Brasil. Mas não tinha forma de ser, a não ser ser idealista. O idealismo não é uma mera corrupção ocasional de cabeça desviada. É quando você não sabe e não pode, você projeta por uma especulação. Isso dá origem ao idealismo. Então, o idealismo quer afirmar pela especulação a potência humana. Eu falo dos grandes idealistas, né? Eu falo, obviamente, principalmente do idealismo clássico alemão. Né? Eu falo no Kant, eu falo no Hegel, especialmente no Hegel, eu falo no Hitler. Mas a base disso é o quê?
A base é uma impossibilidade de realização. Então é uma espécie de antecipação do sarro. É uma espécie de subjetivismo compulsivo que tenta derreter a realidade. Né? E nesse sentido tem um grande mérito, né? Mas induz a grandes ilusões. No leste europeu, não podendo transitar para a revolução social, o Estado obrigatoriamente se amplia. Ele passa a ser uma presença em todos os poros da sociabilidade. Ele infernaliza a vida em todas as dimensões. Ele se torna um Estado policial e terrorista. Visivelmente. Um Estado anti-humano, porque o Estado é anti-humano. E não tem solução para isso, não tem como resolver isso. Não é possível transformar um Estado num Estado tipo kantiano, baseado no homem justo e racional. Já em 43, no começo de sua elaboração, Marx ontologicamente determina contra Hegel: o Estado racional é impossível. Por quê? Porque o Estado é o Estado de uma sociabilidade irracional, que é a sociabilidade do capital. O Estado é o Estado do capital. Ele não é uma universalidade para além das formas de produção. A política não é uma dimensão como atributo universal do homem. Em verdade, ao contrário. Com a dimensão política, o homem não completa o seu por-se homem enquanto ser. É preciso se libertar da política. Nos textos que mencionei há pouco, a destruição do Marx sobre a Comuna de Paris, esta é a última palavra sobre essa questão que ele dá até a morte. Ele nunca tinha dito como isso deveria ser. Ele dizia que isso era a perspectiva. Mas com a Comuna de Paris, ele que era um espírito ontológico fundamental, não faz projeções subjetivas, mas a subjetividade dele se posta diante do real, extrai a lógica do real. Ele, da Comuna de Paris, extrai a forma de realização da destruição do Estado pela imediata substituição do Estado centralizado, que é destruído pelo poder comunal, que já não é o Estado. É um poder político, mas que já não é mais o poder político do Estado. O Estado que não é Estado, diz ele, até no texto que veio ao público. E as pessoas simplesmente passam rapidinho por si. Ora, já no 18 Brumário tem a mesma ideia, numa linha, não dá para entender. Eu vou mostrar, desde 43, esse texto que eu estou preparando, até 71, mais, com a crítica do programa de Gotha, que a extinção do Estado é necessidade revolucionária fundamental, sem a qual não há revolução, não há transição. Ora, o século XX mostrou o contrário, e não mostrou porque o Lenin se enganou, o Trotsky se enganou e tal. O Trotsky não sabia muito disso, e o próprio Lenin não ia até o fim. Não compreendia essa coisa. Ele sabe, pega esse estado de revolução, ele faz uma acadêmica bela exercitação acadêmica que o Estado precisa desaparecer. Mas parece um capítulo, né? É como uma monografia. O que vem depois tem algum vínculo com aquilo, ele registra a ideia, mas ele não pode executar nem minimamente essa ideia. Ora, nós chegamos aqui no leste europeu, aquilo não é nem capitalismo e nem socialismo. Chegamos a uma sociedade não capitalista, porque não tinha propriedade privada e não tinha mercado, mas a uma sociedade regida pelo capital, sob a forma de um Estado que tentava, ilusória e progressivamente, de forma turbulenta, afirmar um poder para além do capital. Ele gera, como eu já disse, a iliberdade do trabalho, a irresponsabilidade do trabalho. E chega, então, ao quê? Na medida que o trabalho é irresponsável e na medida que não tem mercado, esse capital que continuou presente e regendo a vida do leste europeu se atrofia, estagna. Esse capital estagnado e atrofiado precisa do mercado para poder continuar. Perestroika, Glasnost é a tentativa de se antecipar diante do desastre iminente, como todo no último ano nós vimos, a repor formas, sucumbir às formas capitalistas de economia e do Estado,
E é incrível como alguém ainda conseguia ver na perestroika a promessa ou a possibilidade de um aperfeiçoamento do socialismo. Esse babaca do PCB, o que foi candidato a presidente, né, que nunca leu uma linha, mas ele é um insulto a qualquer inclinação marxista. Como é que ele chama? Roberto Freire. Vem me falar na renovação do socialismo, ou como esse genuíno, né, que pode entender de espingarda da década de 50, mas de reflexão marxista não é a mínima. O que há uma recomposição do capitalismo. Isto é, todas as. E no caso dos países, as antigas democracias populares, né, elas recompuseram rapidissimamente. Claro, não no ponto de maturação que querem, porque estão dependendo da vazão de recursos do Ocidente. E até banco, eu li, anteontem foi fundado um banco intereuropeu, né, com a presença de Mitterrand, se não me engano, do primeiro-ministro inglês. Do ponto de vista financeiro, tem lá seu significado, mas é muito menor do que BID, FMI, vão mobilizar já para este primeiro ano. A dupla tragédia da Comuna de Gdansk, princípios da década de 80, foi a última esperança que eu tive. Se era possível o leste europeu se repor, se reciclar, não na direção de uma recomposição do capitalismo, mas uma tentativa de corrigir o monstro que tinha criado. Me manifestei, por escrito de cara, simpático à movimentação do Solidariedade, e redundou no que redundou, no anticomunismo da mal. Inclusive, não apenas por responsabilidade e solidariedade dessas pessoas, pela incapacidade teórica fundamental deste século dos PCs dominantes, e mesmo dos partidos que reivindicam a herança do marxismo, mas que não dão um passo à frente. Tem algumas pessoas razoáveis, eu me refiro ao trotskismo, por exemplo, eu me refiro às tendências que estão hoje dentro do PT, que é o pior do PT. Porque eles são reminiscências esclerosadas do passado, são cadáveres que se supõem o futuro. Então, a articulação, sim, a articulação é a coisa da vida, é um socialismo, entre aspas, é um socialismo não marxista. Como isso não pode existir, então o PT é aquilo que não existe, ele é uma afirmação simplesmente política. Toda a questão se mostra aqui como o leste europeu, tendo um dos aspectos, uma das dimensões fundamentais, o desastre do leste europeu tem um traço. Não é a política errada, ou a política a qual faltou este ou aquele ingrediente, é o excesso de política. Porque a política, do ponto de vista revolucionário, Marx deixa isso realmente claro, mas o século não entendeu isso, me dá para explicar por que não entendeu. A política revolucionária é a política que desfaz a política. Eu não estou pregando aqui, nem no sentido da extinção anarquista do Estado, que é uma ideologia e uma teoria da ordem do capital. O anarquismo é um pensamento derivado do capital, não é um pensamento derivado da perspectiva do trabalho. O primeiro a pensar nesse sentido foi um homem muito anterior ao Karl Marx, o Fichte. Né? O Fichte é o primeiro a falar na necessária extinção do Estado. Só que ele se embananava tanto que cada livro que escrevia, ele complicava mais e fortalecia a existência do Estado. Porque ele não compreendia ontologicamente o que era o Estado. E o Estado o que é? O Estado é a usurpação de energias sociais que são alienadas da sociedade. Isso é a determinação do Marx. O que é o Estado? É o quadro de energia social usurpada da sociedade. A extinção do Estado é a recuperação dessas energias pela sociedade, pelos homens. Isto não ocorreu no leste. O elemento decadentista está inteiramente imposto. A restauração capitalista com maior ou menor velocidade está aí.